importante, amém? Glória a Deus. Agora vamos para a palavra. Posso pedir um favor para vocês essa manhã? Só para aqueles que conseguirem, aqueles que não têm artrose, artrite, não sentem alguma dor, se você puder, se coloca de joelhos comigo, por favor. Vamos começar essa manhã, nosso domingo, a nossa semana, o final do mês, entregando tudo para Deus. Lembra aquilo que a gente fala, que o culto não é para os homens, é para Deus? Você também está entregando o culto para Deus essa manhã? Você também está ministrando a Deus essa manhã? Gente, o meu retorno está um pouco estranho aqui, se alguém, ou o Lucas puder me ajudar. Irmãos, é muito importante que a gente entenda que eu vou estar pregando aqui, mas você também vai estar entregando um culto para Deus essa manhã. Você também vai estar ministrando ao Senhor. Ele está olhando todos nós. Então que nesse momento nós possamos falar: Senhor, eu te entrego meu coração. Eu te entrego tudo, eu entrego tudo aos teus pés. Ó, meu Pai, eu peço por ti. Eu não peço por bens, eu não peço que o Senhor resolva os meus problemas, não. Eu peço pela tua presença. Foi a tua presença que cativou os meus olhos, foi a tua presença que me transformou, foi a tua presença que me fez estar aqui essa manhã, foi a tua presença que fez o meu casamento permanecer de pé, foi a tua presença que fez o meu coração liberar perdão para quem me machucou. É a tua presença. Meu Senhor, eu preciso de Ti. Rasga o seu coração para Ele nesse momento. Esvazia o teu coração. A palavra de Deus está em Filipenses 2, a partir do versículo 5, que Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Se o próprio Cristo se esvaziou, cabe a nós, seus filhos também, entendendo que não somos bons, não somos merecedores, não podemos comprar a presença de Deus. Não é o nosso barulho, não é o nosso grito que vai fazer que o Espírito Santo venha, não é as nossas vestes formais, não é o nosso falar crentez, não é os nossos jargões evangélicos que vai trazer a presença de Deus, não, é o nosso coração quebrantado. Pai, eu entendo que gritar não traz a tua presença. Não tem como comprar a tua presença, Espírito Santo. Não tem como merecer em troca. Mas a gente sabe que se a gente se humilhar, a gente atrai a tua presença. O nosso dinheiro não traz a tua presença, o nosso barulho não traz a tua presença, os nossos afazeres não trazem a tua presença, mas a nossa humilhação traz. A nossa humilhação é reconhecer que somos pó, que somos miseráveis, que somos necessitados de Ti, que precisamos da Tua presença todos os dias, é que faz que a Tua presença venha. Por isso, Espírito Santo, eu estou me segurando já para não chorar, porque, Pai, nós precisamos de Ti, e nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus, reconhecendo que somos pó, que o nosso coração é mau, que se permitirmos um dia sem Tua presença, já voltamos para o pecado, e nós precisamos de Ti, Espírito Santo, nós precisamos da Tua presença, nosso amigo amado da nossa alma, nos lembra novamente do Teu amor. Meus irmãos, nesse momento chame pela presença do Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, fala ao meu coração. Quebra o véu da religiosidade, rasga o véu da incredulidade, aumenta as minhas expectativas. Pai, que não seja eu, mas sim o Senhor. Eu não tenho nada a oferecer. O Senhor sabe que somos pó, Pai, e nós precisamos que o Senhor sopre o Teu ruá em nós, o Teu Espírito em nossos corações. Assim que nós oramos, Pai, e clamamos por Ti, nós como igreja Cristo, como igreja de Jesus na terra, reconhecemos que o nosso bem mais precioso é a Tua presença, que o nosso único desejo é a Tua glória, que a única face que queremos ver essa manhã é a Tua face. Ó meu Senhor, nós clamamos por Ti, como o salmista fala no Salmos 27, uma coisa pedirei ao Senhor, eu não peço por bens materiais, eu não peço por relacionamentos, eu não peço por dinheiro, eu não peço para que meus problemas sejam resolvidos, eu não peço para que aquela pessoa mude, não. Uma coisa eu peço ao Senhor: que eu possa morar na Sua casa todos os dias da minha vida, para que eu possa morar na Sua casa, onde habita a Sua presença, onde a Sua glória reside todos os dias da minha vida. Nós precisamos habitar onde a glória de Deus habita.
O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, eu encontrei os teus altares, Salmos 84, pois mais vale um dia em teus átrios do que 1000 fora, prefiro permanecer na casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Que a nossa casa, que o lugar da nossa habitação, seja a casa de Deus. Antes de encerrarmos essa oração, fala para o Senhor, uma coisa eu te peço essa manhã, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a tua beleza e meditar no teu templo. Pai, eu não vou mentir, nós somos humanos, todos nós aqui temos problemas, todos nós precisamos de respostas, todos nós passamos por situações que muitas vezes ninguém enxerga, só o Senhor sabe as lágrimas que derramamos no oculto, só o Senhor sabe da tristeza, muitas vezes, nos nossos corações, mas existe uma ocasião onde tudo entra em sintonia, onde tudo converge, onde tudo chega a um ápice, a um centro, a um epicentro, que é onde a tua presença se manifesta. É lá que nós somos transformados, é lá que as nossas vestes são trocadas, é lá que o nosso peso cai por terra, que o jugo das trevas cai por terra, e nós falamos, eu sou amado, eu sou cheio da presença de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? A partir daí, meu Senhor, entendemos que o que nós precisamos é de Ti. Por isso, Pai, conduz essa noite, essa manhã, conduz essa palavra, fale aos nossos corações. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Amigo, eu vou levar a palavra agora, mas Tu sabes que eu não tenho nada a dar, Senhor. Que no final desse culto, as pessoas não saiam falando de mim, não saiam falando da pregação, mas só falam, como Jesus é maravilhoso, como Deus é bom, como Deus é grande, como Deus me transforma, como Deus transforma a tristeza e a alegria, como meu Deus é fiel, como meu Deus não falha. Que saiamos aqui dessa manhã falando de Jesus e somente Cristo. É esse o meu clamor e o meu pedido, Pai, em nome de Jesus. Dê a melhor salva de palmas que você puder. Aleluia. Agora seja, pode começar o culto. Quando Ele vem, quando a doce, pura presença do Espírito Santo vem, o nosso amado, o nosso amigo, nós te amamos, Senhor, nós te adoramos, Senhor, que a Tua palavra produza fruto em nossos corações. Abra os nossos corações, Pai. Nós te adoramos, Pai, nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos, Pai, nós te adoramos. Que toda a terra proclame o Teu louvor, os Teus grandiosos feitos. Que tudo que há fôlego louve ao Senhor. Que tudo que há fôlego enalteça o nome do nosso Deus. Uma geração contará a vindoura geração os grandiosos e poderosos feitos do Senhor. Oh, meu Pai, levanta uma geração essa manhã que proclamará os Teus decretos. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós ansiamos por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Êxodo 24, quem tem Bíblia, abra suas Bíblias comigo, no segundo livro da Bíblia, Êxodo 24, a partir do versículo 12 ao 18, eu estou usando a versão Almeida Revista Atualizada e a Nova Almeida Atualizada. Glória a Deus. Um abraço para todos que estão nos assistindo no YouTube, todos aqueles que estão em casa. Êxodo 24, a partir do versículo 12, palavra de Deus, nos fala o seguinte: então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim a um monte. Alguém pode me trazer um papel, por favor, gente? Meu nariz está escorrendo um pouco, é rinite. Versículo 12, perdão. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Aqui é os 10 mandamentos que tanto falamos nos dias de hoje. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos, esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Obrigado, Vera. Jesus, quanto papel.
Eis que Arão e Hur ficam convosco, quem tiver alguma questão se chegará a eles. Versículo 15, e tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés, e o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor do cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites, até aí. Glória a Deus. Tem o renite, irmãos? Relaxa que eu não estou gripado não, é só renite. Eu brinco que é proporcional ao tamanho do nariz, né? O meu é maior, então minha rinite às vezes é um pouco mais forte, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui vemos Deus chamando Moisés para o monte, e lá Deus começa a entregar as leis a Moisés, a legislação do povo daquela época, a direção do tabernáculo, como tudo seria. Esse período onde Deus e Moisés estavam no monte durou 40 dias e 40 noites, mas então surge um problema, ou melhor, uma gravidade. O coração do povo começou a se inclinar para longe de Deus, e eles clamaram por um ídolo. Abram novamente suas Bíblias, agora no capítulo 32 de Êxodo, a partir do versículo 1 ao 10. Nesse período que Moisés estava no monte, o coração do povo novamente começa a se inclinar para longe de Deus. E aí a gente chega numa das passagens mais tristes do Antigo Testamento, no período ali do Pentateuco, dos patriarcas, né, do povo de Israel, onde eles levantam um ídolo. Mas veio do povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo, tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, versículo 4, recebendo-o das suas mãos, trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram, e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, versículo 10, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Até aí. Quando estamos distantes de Deus, quando escolhemos por não subir ao monte, quando escolhemos terceirizar o nosso relacionamento com Deus, seja através de pastores, discipuladores, nosso coração volta a se inclinar para os desejos da carne. Em Provérbios capítulo 27, versículo 20, a palavra de Deus nos fala o seguinte, Provérbios 27, 20, o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca são saciados. Lê mais uma vez para que isso possa gravar em nossos corações. Como morte ou destruição nessa versão, coloca por favor na Almeida Revista Atualizada, a sigla é ARA, por favor. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem, os nossos olhos, coloca rapidamente aqui a mão nos seus olhos, a nossa cobiça, a nossa concupiscência, o nosso olhar, o nosso desejo, aquilo que pensamos, aquilo que alimentamos, nunca se satisfazem, nunca.
nunca se satisfazem. Precisamos urgentemente entender que existe uma natureza pecaminosa em mim e em você. Quando Adão e Eva, em Gênesis 3, comem do fruto proibido e pecam contra Deus, o pecado entra neles e em toda a humanidade. Desde então, todo ser humano nascido a partir de Adão e Eva nasce debaixo do pecado, sob a influência do pecado, em pecado. Não é que não nascemos somente sob a influência do pecado, não, nascemos em pecado. A Bíblia fala em Romanos que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos nós, não importa se é filho de cristão, neto de cristão, né, bisneto de cristão, tetaraneto de cristão, no minuto que nasceu em pecado, debaixo do pecado e sob a influência do pecado. Vocês estão comigo, igreja? Nós na teologia chamamos isso de depravação total, e são dos poucos pontos que tanto a soteriologia calvinista quanto a arminiana concordam. Não existe divergência doutrinária quanto a isso, que todos os seres humanos nascem em pecado. Isso é um fato. Muitos podem ser bons, mas só são santos aqueles que experimentam o novo nascimento. Muitos podem ser bons da sociedade. Meu avô, por parte de mãe, ele passou toda a vida dele sem conhecer a Cristo, e era uma pessoa boa. Quem é que conhece a mãe? Ele era igualzinho a ela, o amor em pessoa. Assim, eu nunca vi, eu não cheguei a nascer quando ele estava vivo, mas a mãe, todo mundo fala, minha avó, ele nunca levantava a voz, mesmo não sendo cristão, não falava palavrão, era um gentleman, como se fala. Ele era uma pessoa boa, não roubava, não matava, aceitava o dano, mas não era uma pessoa santa. Sabe qual é o problema? Ser bom, pensa que isso vai fazer nos levar para o céu. Muitos que estão aqui, talvez eu também, sejamos bons, mas quantos de nós somos capazes de dizer que somos santos? E meu avô não foi salvo. Para não mentir, nos últimos anos da vida dele, pela graça e misericórdia de Deus, ele aceitou Jesus e foi salvo. Um pastor foi na casa dele, enquanto minha avó estava fora de casa, e começou a pregar o evangelho para ele. Naquela tarde ele recebeu Jesus. Passado 1 ano e meio ele morreu, e ele foi para a eternidade. Mas ele viveu uma vida toda sem conhecer a Cristo, com uma natureza pecaminosa. Existe uma grande diferença entre sermos bons na sociedade e estarmos aptos a entrar no reino dos céus. Estreita é a porta que leva à salvação e larga é a porta que leva à perdição. E por causa disso, o homem precisa de um redentor, de alguém que o redima, os perdoe, o lave. Nós precisamos permitir que a natureza de Deus esteja no homem novamente, em Cristo, somente em Cristo, porque Ele é o único caminho a Deus. Podemos experimentar a salvação, podemos experimentar a natureza de Deus no homem. Mais uma vez, muitos caminhos levam a Deus, mas somente um leva ao céu. Você pode ser budista, você pode ser kardecista, você pode ser ubandista, você pode ser ateu, você pode ser politeísta, você pode ser universalista, você pode ser agnóstico, você pode ser o que quiser. Todos esses caminhos vão te levar a Deus. Todos esses caminhos, quando você morrer, você vai estar diante do tribunal de Deus e lá ser julgado. Mas apenas um caminho, a verdade e a vida, podem te levar para o céu, e esse caminho é Jesus. Glória a Deus. Vocês podem repetir comigo, por favor? Mesmo após a conversão, o ser humano, lavado e redimido pelo sangue de Cristo, não está imune a pecados. Não está imune aos desejos da carne. A Bíblia nos fala em Gálatas 5, do versículo 16 ao 17, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência, os desejos da carne. Versículo 17, porque a carne, a natureza humana, a natureza caída, a natureza que eu e você temos, milita contra o Espírito, a natureza de Deus, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O povo de Israel parou de andar em espírito.
É claro que naquela época Jesus ainda não tinha vindo, então eles não tinham um novo nascimento dentro deles, a habitação de Deus, mas quando a gente fala que eles pararam de andar em espírito, obviamente estamos falando que eles pararam de ouvir, seguir, olhar para Deus, eles esfriaram. Então, como consequência, como falamos aqui, no minuto que a natureza de Deus, no minuto que o Espírito dentro de nós começa a se esfriar, a carne, a natureza pecaminosa, a natureza que temos desde o nosso nascimento, começa a prevalecer, começa a gritar, começa a entrar em cena, começa a dar uma de Roberto Carlos e dizer, esse cara sou eu. A natureza humana entra em cena. O pecado começa a tomar forma. O que antes era um pensamento começou a se tornar em palavras. O que era palavras começaram a se tornar em atitudes. E o que era em atitudes começou a gerar a consumação do pecado. O povo voltou-se para os ídolos. Porque o nosso coração, e eu falo isso com muito temor, é uma fábrica de ídolos. E essa é a verdade, Tiagão. O meu e o seu coração, não importa o quão ungidos somos, não importa o quanto lemos a Bíblia, não importa o quanto conhecemos a Deus, é uma fábrica de ídolos. Repita comigo, meu coração, mais alto, meu coração, é uma fábrica de ídolos. A carne, por natureza, sempre nos levará aos ídolos, sempre nos inclinará para as paixões e luxúrias desse mundo, sempre nos distanciará ainda mais de Deus. O nosso coração, a nossa carne é sim uma fábrica de ídolos. E sabe qual o problema disso tudo, Doug? Sabe qual o problema dos ídolos em nossas vidas? Além de obviamente desagradar e entristecer a Deus, eles vão nos tirando da presença do Espírito Santo. Eles tiram a nossa santidade e a nossa dignidade. O pecado, ele nos coloca na lama. Não se engane, o pecado nos humilha, o pecado ele tira o mínimo de dignidade que nos sobra, nos faz nos tornarmos pessoas abomináveis, pessoas que não conseguem nem se olhar no espelho, pessoas que se sentem sujas, pessoas envergonhadas, pessoas que sabem que estão entristecendo constantemente a Deus. Para isso vamos voltar agora em Êxodo 21, a partir do versículo 1, vamos fazer uma breve exegese hoje de Êxodo, desse período do monte, do ídolo, que a melhor pregação é aquela que tem a Bíblia, gente. Poderia ficar falando aqui só da vida pessoal, mas tem que ter Bíblia, amém? Quando for falar de Cristo, fale da Bíblia, não tem erro. Êxodo 21, versículo 1 ao 6. Palavra de Deus, por exemplo, eu tenho que falar isso, cara, que falou muito comigo. Foi no culto passado, retrasado, o testemunho da Thaís, do Patrick. E, cara, foi impressionante como durante todo o testemunho dela, que foi uma meia hora de testemunho, ela toda hora dando glória a Deus. Ela toda hora falou, foi Deus que me sustentou. Olha, eu não merecia essa bênção de Deus, mas Deus quis, Deus me abençoou. Eu não era digna, sempre dando glória a Deus, sempre dando glória a Deus, sempre falando de Jesus, sempre falando de Jesus. A gente vê que, no fundo, o maior testemunho que ela passou não foi nem o nascimento dos gêmeos novamente, mas alguém que entendeu que tudo isso foi obra de Cristo. E isso mostra o verdadeiro exemplo de o agir do Espírito Santo em alguém, quando toda hora está dando glória a Deus. Nossa, olha como você é bem sucedido, porque Deus me abençoou. Nossa, como o seu casamento é bom, porque Deus me abençoou. Nossa, como você é amoroso, porque Jesus me amou. Nossa, porque Jesus, 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 porque Jesus. A Bíblia fala que o Espírito Santo veio para dar testemunho de Cristo. Quanto mais cheios do Espírito estamos, mais de Cristo nós falamos. Glória a Deus. Continuando então, sobre a fábrica de ídolos, versículo 1 de Êxodo 21. São estes os estatutos que lhes proparás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao sétimo ano sairá forro, de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, versículo 5, se o escravo expressamente disser, eu amo o meu senhor, minha mulher e meus filhos, eu não quero sair forro, ou seja, não quero deixar de servir ao meu senhor. Então o seu senhor
o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Para sempre. Quem aqui, uma das pregações que eu sempre mais amei escutar desde pequeno era a pregação do servo da orelha furada. Quem aqui já escutou uma pregação dessa? Na qual a gente entende que o nosso papel é servir a Deus por amor. Depois que nós somos salvos, não existe livre-arbítrio fora de Cristo. Uma vez que estamos fora de Cristo, tem um novo nascimento, a nossa alma sempre vai pecar. Mas a partir de Cristo, a partir do novo nascimento, Deus, Ele sim, nos permite escolhermos se queremos permanecer no seu caminho ou não. É claro que Pedro falou, ai daquele que conheceu a verdade, escolheu se afastá-la dela. É melhor que nunca tenha conhecido a verdade do que uma vez ter conhecido e se afastá-la. Mas o ponto é, Deus, Ele nos dá livre-arbítrio. A gente escolheu vir aqui essa manhã, não é verdade? E aí vem a parábola, o exemplo do servo da orelha furada, que mesmo podendo sair, ele escolhe, não, meu Senhor é bom, eu vou permanecer com Ele. E por que eu estou falando sobre isso? Porque, como fala aqui no versículo 6, então o seu Senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu Senhor lhe furará a orelha, como a sua ovelha, e ele lhe servirá para sempre. A orelha, no Antigo Testamento, na cultura do povo israelita judaico, servia muito para falar de quem aquela pessoa servia, quem era o senhor dela, se ela estava debaixo de um senhorio ou se ela não estava. No minuto que você vinha alguém com a orelha furada, você fala, ela está debaixo de um senhorio. Quem é que está debaixo do senhorio de Cristo? Glória a Deus, espero que todos, né? Glória a Deus. Os servos que permaneceriam para sempre debaixo da casa do seu Senhor, o servindo e adorando, possuíam suas orelhas furadas. Agora, já o ouro na Bíblia, que a Bíblia fala que o povo entregou as argolas de ouro, representa o Espírito Santo, representa a purificação, a santidade. Na maioria das vezes que a Bíblia fala sobre ouro, está falando ou de duas coisas, ou da presença do Espírito Santo, ou da purificação e da santidade. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Vocês vão entender onde a gente quer chegar. Então, quando Arão, em Êxodo 32:2, diz para o povo, disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e me trazei. Ele está dizendo, em outras palavras, retirai de vós, do vosso meio, a aliança com Deus. Retirai de vós a presença do Espírito Santo, retirai de vós a santidade, retirai de vós aquilo que vos faz ser propriedade exclusiva de Deus. E, irmãos, é isso que os ídolos fazem conosco. Eles retiram de nós a presença do Espírito Santo, eles retiram de nós a santidade, eles retiram de nós o selo do Espírito Santo em nossos corações. Os ídolos vão fazer que eu e você retiremos a aliança de Deus em nossas vidas. Eles vão nos levar ao pecado, vão nos destruir, vão acabar com as nossas vidas, com nossa família, com nossa vida espiritual, emocional, financeira, com nossa saúde. Eles retiram a dignidade que Deus dá ao homem. Os ídolos tiram, nos afastam da aliança que nós temos com Deus. E é muito importante entendermos isso. A W. Tozer diz que um ídolo na mente é tão ofensivo a Deus quanto um ídolo na mão. Vocês estão comigo? Um ídolo na mente é tão ofensivo a Deus quanto um ídolo na mão. Glória a Deus. Precisamos, irmãos, urgentemente, e eu falo urgentemente porque é urgente, abandonar os ídolos. A diferença de nós para o povo de Israel daquela época é que os ídolos deles eram palpáveis, eram mais visíveis, dava para tocar, dava para sentir, olha que musculoso lá ele, né? Dava para ver tudo. Mas os ídolos dos dias de hoje estão em nossas mentes, buscam se tornar ocultos em nossos corações e pensamentos. Gente, vocês já pararam para pensar quando foi a última vez que a gente passou os dias e semanas pensando somente em Cristo? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração, tudo aquilo que ocupa o lugar central de Deus em nossas vidas, é um ídolo. Feche seus olhos por um instante, por gentileza.
E pergunte para Deus: Pai, quais são os meus ídolos? Peça para Ele te mostrar. Irmãos, eu vejo tantos ídolos dentro de mim. Quando eu estou no louvor dos cultos, eu falo: Deus, não tem ninguém aqui nesse culto que precisa mais de Deus do que eu. Eu sou o que mais precisa de santidade, eu sou o que mais precisa se arrepender, eu sou o que mais tem ídolos no meu coração, eu sou o primeiro a precisar do teu toque, eu sou o primeiro dentre a multidão, como a irmã Rosângela pregou na semana passada, a tocar em você. E o problema, irmãos, é que nós vemos a trave no olho do irmão, mas vemos o cisco no olho do irmão, mas não vemos a trave no nosso. Pergunte para Deus: Senhor, quais são os meus ídolos? Peça para Ele te mostrar. Peça para Ele te mostrar aquilo que ocupa o lugar de Deus muitas vezes, ou melhor, ocupa o centro da sua vida, porque muitas vezes Deus habita em nossos corações, mas Ele não é o centro. É o dinheiro, ou melhor, é o que o dinheiro pode proporcionar? É se sentir melhor que os outros, financeiramente, familiarmente, emocionalmente? É se sentir superior? É dentro de casa? É com bens materiais? O que a gente passa o dia pensando? Pode ver, a gente sempre está pensando em alguma coisa. A gente está pensando no aniversário da igreja, a gente está pensando em trocar de carro, a gente está pensando em mudar de apartamento, mudar de casa, e como ser promovido, e como ganhar R$200 a mais por mês, R$500 a mais, ter uma renda extra, e como mudar tal coisa, e como fazer tal coisa. Aí os filhos se tornam o nosso ídolo, o relacionamento se torna o nosso ídolo. A gente sempre está pensando no nosso corpo, naquilo outro. Quando a gente vê, Deus está em nossos corações, mas já não está mais no centro. Deus, Ele está em nossas vidas, mas já não está mais no centro. Ídolos é tudo aquilo que nos esfria do nosso relacionamento com Cristo. Eu vejo muitos ídolos dentro de mim, irmãos, tantas coisas podres, tantas coisas abomináveis, tantas coisas que ocupam o lugar de Deus em minha vida. E não é para me depreciar aqui ou semelhante, mas é que é a verdade. Eu sou uma pessoa depravada, sou uma pessoa orgulhosa, sou uma pessoa que muitas vezes o ídolo toma conta do meu coração. Irmãos, a gente precisa vigiar, porque a gente pensa que o problema muitas vezes é matar, roubar, destruir, trair esposa, ver pornografia, mas a gente se esquece que pior que isso é tudo aquilo que nos afasta de Deus, e a gente está todo dia pensando, seja na situação do trabalho, seja no nosso colega, seja naquele chefe nosso, seja tal coisa, que é tão pecado quanto, é tão problemático quanto. Vocês estão comigo? Quantos ídolos eu vejo dentro de mim, tais como idolatria ao dinheiro, ou melhor, ao que o dinheiro pode proporcionar, comparação, principalmente profissionalmente, sentimento, anseio de querer ser melhor que os outros. No meio que eu trabalho, irmãos, eu trabalho com marketing, tem muito isso de comparação, e é muito difícil para mim, porque você vê alguém às vezes que está menos tem que você, fazendo menos por causa de tal coisa, de tal oportunidade, ou às vezes bateu na sorte, você consegue ter tal resultado e tu batendo na trave dia após dia, ou tu tendo certo nível de ganho profissional e a pessoa que tendo tal. Quantos aqui não se comparam profissionalmente? Quantos aqui não buscam o que o dinheiro pode proporcionar? Eu não creio que eu tenha um ídolo ao dinheiro, mas sim ao que ele proporciona. E eu tenho buscado cada vez mais não deixar que isso ocupe os meus pensamentos, porque senão a gente passa o dia fazendo conta de dinheiro e não conta de vidas indo para o inferno por causa da nossa negligência, por causa da negligência que a gente está tendo no lugar secreto, entre tantas outras coisas, tais como a falsa humildade que nós cristãos nos orgulhamos de ter. Então a resposta para um ego elevado é uma falsa humildade. Então se a pessoa se acha demais, a gente fala, então ela tem que ser falsa humilde, o que continua sendo orgulho. Então eu vou falar: Doug, cara, como você toca bem teclado? Em vez do Doug dizer, poxa, glória a Deus, é Jesus, coisa e tal, ele fala, não, eu não toco nada, tem muitos melhores que outros. Sabe aquela falsa humildade? Nossa, Kelly, que tênis bonito. Ah, foi baratinho, foi R$30, né? Quem não faz isso? Nossa, como você é trabalhador. Ah, mas sabe aquela falsa humildade que também é orgulho. Nós cristãos nos orgulhamos da falsa humildade, que continua sendo orgulho, irmãos. Existe uma diferença entre falar que somos pecador, reconhecendo, olhando as nossas mazelas, e falar que somos pecadores apenas como um jargão evangélico. Tais como também flertes sexuais. Para mim, como um jovem adulto, solteiro, eu tenho que tomar muito cuidado. Só para vocês terem ideia, a gente está no domingo, quinta-feira, quarta,
te apareceu uma série na Amazon para mim de espionagem. Falei, pô, eu amo espionagem, Missão Impossível, 007. A gente ama, eu particularmente amo. Só não gosto mais que Rock Balboa, que para mim é o top level de filme. Né? E eu falei, pô, vou ver série de espionagem. Quando eu começo a ver a série, irmãos, parece quase uma série de prostituição. Porque eu comecei a me pegar, torcendo para que o agente disfarçado da CIA traísse a esposa dele, que era uma negligente com tal coisa, a mulher que era solteira, pudesse seduzir o cara para poder salvar um monte de coisa. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou torcendo? Jesus Cristo parecendo minha avó que assistia novela, né, Avenida Brasil, estava torcendo para o fulano trair tal pessoa. E eu vi que aquilo não ia gerar coisas boas em mim. E poxa, a série era boa, só que vai gerar coisas boas em mim? Não vai. O que eu fiz? Parei de assistir. Deu vontade de ver? A série deu, porque eu gosto de espionagem, mas eu parei. Agora, se eu entrar num bar para, sei lá, comer um petisco, eu não vou me sentir tentado por bebida, mas talvez você vá. E você que vai assistir essa série de espionagem, talvez não se sinta tentado, mas eu me senti. Vocês estão comigo? Opa. Que nós precisamos entender que às vezes o meu ídolo é diferente do seu, Pri, mas eu tenho que tomar cuidado com o meu e você com o seu. A gente precisa saber as nossas lutas. Um povo, um exército, uma nação, não se perde pelo muro que está muito bem fortalecido, mas pelo muro que está com brechas, pelo muro que você não fortalece, não solidifica. Nós precisamos conhecer as áreas que somos mais vulneráveis. Eu saí do Instagram, irmãos, e só vou voltar se voltar ano que vem, porque eu vi que eu não tenho maturidade para ter rede social nesse nível. Tirava o meu tempo de qualidade com Deus, gerava comparação em mim, né, fazia que eu gastasse tempo com aquilo que não alimentava o meu espírito. Mas tem muitos aqui que se ficam 15 minutos no Instagram é muito, eu não consigo, é o meu problema. Agora, tem outros que têm muita dificuldade, por exemplo, que também é um demônio isso, que só chega atrasado em lugar, não consegue chegar no horário, sempre retruca, sempre quer ter a última palavra, sempre explode, sempre é irado, né, sempre fala palavrão para tudo, sempre aquilo, todo mundo tem seus problemas. Por que eu estou expondo tudo isso? Porque eu sou humano, gente. Minha mãe sempre falou para mim, Fê, você gosta de carne? Eu sou carnívoro, eu amo carne. Eu falei, mãe, se gosta, se for mal passada, mais ainda. Ela, perfeito. Se eu colocar um pedaço de picanha mal passada para você, só que Deus fala, Fernando, você não pode comer um pedaço de picanha mal passada, você vai comer? Eu falei para ela, não. Mas e se todo dia eu colocar para você? Não vai chegar o dia que você vai começar a ser tentado, até que o dia que você coma? Aí eu falei, é verdade. Quem é que ama chocolate? Meu irmão ele é chocolatra, né? Ele é apaixonado por chocolate. Em casa, eu não sei na casa de vocês, mas tem uma briga por chocolate. Cada um esconde o chocolate de cada um em casa. E ai de quem pegar o chocolate do outro, né? Esse é um negócio que é tenso, irmãos. É tenso. Agora, se chocolate fosse pecado, e você é apaixonado por chocolate, se todo dia você visse o chocolate que você ama, aquele, sei lá, Ferrero Rocher, Kit Kat, Diamante Negro, você não ia acabar comendo chocolate? Sim ou não? Sim ou não? Perfeito. Então você sabe que você tem problema em tal área, mas todo dia você fica cobiçando aquilo, todo dia aquilo passa nos seus olhos, todo dia aquilo entra nos seus ouvidos. É questão de tempo para você cair. A Bíblia fala não para enfrentar o diabo, mas para resisti-lo e fugir da aparência do mal. Sabe por que muitas vezes a gente cai? Porque muitas vezes a gente não vê a nossa vida mudar, porque a gente insiste em permanecer, não fugindo da aparência do mal. Então um cara que é casado, e a mulher não tá negando, né, o propósito do casamento ali com ele, né, o vamos ver. E aí todo dia ele passa na frente de algum lugar que tem uma loja de lingerie. Todo dia ele vai na praia e tem mulher de biquíni, e isso começa a tentar ele, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O que vai acontecer, irmão, se Deus não agir? Vocês sabem. Sabe a quantidade de casos que a gente lida na igreja de traição, de homem já não tendo mais desejo pela mulher, esposa já não tendo mais desejo pelo marido? Não está escrito, não está escrito. O caso de homens e mulheres, inclusive, tem sido mais comum mulheres do que homens, com casos de pornografia graves, também não está escrito. O caso de pessoas que vivem iradas, também não está escrito. Sabe, geralmente a pessoa que sempre vive irada, só vê política, vamos ser honestos, só vê coisa ruim, só fala mal do país, mal da sociedade, mal daquilo outro, nunca está falando coisa boa, nunca está falando palavras de vida, nunca está falando palavras de bênção. Irmãos, nosso coração é uma fábrica de ídolos, e se eu e você não vigiarmos, e ficar todo dia vendo prato de chocolate, de picanha mal passada, também vamos cair.
Só que é aquela coisa que eu sempre ouvi dos meus pais. Quanto maior o pedestal, quanto maior a nossa caminhada em Cristo, maior vai ser a queda. De Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Então assim, eu vou falar algo com muito temor. Esposas, maridos, tenham vida de casal. Pais, respeitem seus filhos. Filhos, respeitem seus pais. Sabe, a melhor maneira de um pai respeitar seu filho e amar seu filho, não é fazendo dele um ídolo, porque muitas vezes os pais colocam os filhos num pedestal. Meus pais nunca me colocaram num pedestal, e graças a Deus. Sabe, a melhor maneira de amar um filho é quando o pai e a mãe colocam um casamento em primeiro lugar. Porque a quantidade, irmãos, de jovens que eu aconselho, que cresceram com o casamento dos pais destruídos, isso gerou traumas inimagináveis da vida deles, não está escrito. Os pais davam tudo para eles, mas por causa de um casamento destruído, gerou danos muitas vezes irreversíveis. A melhor maneira de você amar seu filho e sua filha é ter do tempo de casal. Por isso vamos fazer uma pergunta bem sincera para os casados. Qual foi a última vez que vocês saíram sem os filhos para jantar? Qual foi a última vez que vocês alugaram um hotel, foram acampar, deixaram os filhos na casa de alguém? Falando sério mesmo, foram no cinema só vocês dois? Que vocês tiraram no final de semana off? Fê, tô sem condição. Faz um acampar dentro em casa, coloca o colchão na frente da TV, uma luz de velas, um fundinho, uma comida boa e fala, vamos ter nosso momento junto. Sejamos sinceros, irmãos. Tem gente que está casada não sabe há anos o que é ter um final de semana sem os filhos. Que não sabe há anos o que é ter pelo menos 3 vezes na semana relação sexual. E a gente vai começando a tratar isso como normal. Irmãos, é demoníaco isso. Paulo ele deixa bem claro que o único motivo para um casal se resguardar um do outro é salvo em mútuo consentimento por curto período de tempo em jejum. E Paulo deixa bem claro que são situações super, bem específicas, porque um casal não pode deixar de ter tempo de casal. E sabe qual é o problema dos filhos? Não sei se tem muitos aqui filhos que ainda moram com os pais, não deixam os pais terem tempo de casal. Cara, faz o almoço, fala, pai, mãe, eu arrumo toda a casa, vai ter o tempo de vocês, parem de ficar comigo um pouco, vão curtir, meu. Deu tarde da noite, se enfia no quarto e nem dá bola para eles, deixa eles em paz. Vocês entendem o que eu estou falando? Aí o casal começa a dormir com o filho no meio da cama. Nem sei por que eu estou falando isso, irmãos, mas me perdoe, mas eu vou falar. Quando o casal deixa o filho no meio da cama, não é só o filho que está ali no meio da cama, irmãos. Porque nada pode ficar entre o casal. Uma vez ou outra, com certeza. Para amar, com certeza. O filho teve um pesadelo ou algo do tipo, glória a Deus. Mas sei pra gente que isso já virou hábito. E isso também é um ídolo. Isso também é um ídolo. O problema é que a gente pensa que quando a pessoa casa, ela começa a ter menos ídolo que o solteiro. Aí o cara que é solteiro fala, estou esperando no Senhor. Agora chegou a vez dos solteiros, né? Mas a pessoa não está esperando no Senhor, Rafa. Na primeira oportunidade que aparecer uma mocreia, um marmanjo para ela, ela vai querer casar. Está esperando coisa nenhuma, que ainda não apareceu nenhuma oportunidade para você. E essa é a verdade. Eu falo, estou esperando no Senhor. Está esperando coisa nenhuma, que não apareceu ninguém. E é verdade, vamos ser honestos, gente. E aí a gente começa a idolatrar relacionamento. Fala, meu Deus, tudo que eu preciso é casar. Ou a resposta para os meus problemas é casar. E não é, gente. Vamos ser bem sinceros, se Jesus voltar e a gente ainda não está casado, glória a Deus que Ele volte, né? Mas o ponto é, o solteiro tem os seus ídolos, os casados têm os seus ídolos. E o problema, sabe qual é o principal problema nosso dos solteiros? Vou falar a verdade, a gente se acha a última bolacha do pacote. É verdade, a gente fala, eu mereço alguém top dos tops. A mulher acima de 30 anos, que é um homem, gente, vou ter que falar isso, é muito engraçado. A mulher acima de 35 anos solteira, que é um homem sem barriga, me diz que homem em sã consciência acima de 35 anos, na maioria das vezes não vai ter uma barriguinha, trabalhador, higiênico e que faz tudo. Irmão, você quer casar ou você quer casar com Cristo? Compra na planta. Um homem é a mesma coisa. Um homem pensa que vai encontrar, a Cinderela da vida. Irmão, os casamentos você compra na planta, você vai construindo. Amém? Então assim, a gente não é a última bolacha do pacote, né? E a gente precisa entender isso. Se a pessoa não tem beleza e tiver unção, já basta, né? Glória a Deus. É claro que precisa sentir atração, tá? Não vou, negligenciar isso. Mas tem muita gente que não está casando não porque não tem oportunidade, né? Porque
Precisa realmente de um arrebatamento. Então, irmãos, não, é sério, gente, sério mesmo. Solteiro é fogo muitas vezes. Vocês quando estavam solteiros, vocês lembram aqui também. Era assim mesmo. Né? A Liz que está dando risada, ela correu atrás do vinho e falou, esse homem é meu. E pegou a bênção dela. Pega a sua bênção, meu. Dá 7 voltas em torno do varão e acabou. Brincadeira, não façam isso. Que é feitiçaria gospel. Né? Não façam isso. Misericórdia, né? Que eu já vi casa da mulher dar 7 voltas. Aí não dá, né? Aí não dá. Mas, gente, vocês entenderam, né? Então, sabe qual é o problema disso tudo? Os ídolos. O pecado, ele é abominável para Deus. Olha o que Deus fala para Moisés, no versículo 10 de Êxodo 32. Agora, Moisés, pois deixa-me, para que acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. E aí ele fala novamente no mesmo capítulo, versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Fernando, uma vez salvo, salvo para sempre. Delicado esse assunto, muito, muito, muito delicado. Os nossos irmãos, que eu amo muito, que assim, muitas vezes são mais homens de Deus do que a gente, que acreditam nessa vertente soteriológica, eles falam, olha, pessoas que não... as pessoas que perdem a salvação, no fundo, é que elas nunca verdadeiramente foram salvas. Então não tem como perder a salvação se nunca foi salvo. E a pessoa que verdadeiramente foi salva nunca se perderá. Mas se eu leio a minha Bíblia, eu vejo uma contradição. Porque Jesus deixa bem claro em toda a Bíblia, né, Deus em Deuteronômio 28, coloca diante de vocês, a bênção e a maldição, escolhei. Apocalipse, eis que bata a porta e abro. Que abrir ao vencedor, se existem os vencedores, existe o perdedor. Aí vamos lá, Pedro fala, aquele que conheceu a verdade. Ou seja, a pessoa que conheceu a verdade, o que conheceu a Cristo, aqui ele está escrevendo para a igreja, a epístola de Pedro. E tendo negligenciado, apostatado, é melhor que nunca tenha conhecido a verdade. Aí, aqui Deus, em Êxodo 32, 33, fala, olha, riscarei do meu livro. Ué, como é que alguém está com o nome escrito no livro da vida e não é salvo? Não é verdade? Riscarei do meu livro. Irmãos, é óbvio que pode se perder a salvação, mas a salvação não se perde quando você perde a chave de casa, a chave do carro, um fone de ouvido, um carregador. Não, você vai apostatando, você vai decaindo da graça de Deus, você vai permanecendo na prática do pecado. Ah, se hoje eu pequei e Jesus voltar no minuto seguinte eu vou para o inferno? Óbvio que não, óbvio que não. Tá? A gente não está falando que pecou, já estou no inferno. Mas você vai escolhendo dia após dia permanecer na prática do pecado, dia após dia crucificar a Cristo novamente, dia após dia dizendo não para Deus e sim para a carne. E aí olha o que Deus fala, eu riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Gente, não dá para brincar com Deus. O maior erro que um cristão pode cometer é pensar que a conta não chega, pensar que com Deus dá para se brincar. Dá para tratar a esposa de qualquer jeito que não vai acontecer nada. Dá para tratar o filho de qualquer jeito que não vai acontecer nada. Faz tudo da igreja, mas não faz nada em casa e pensa que não vai acontecer nada. Né? Peca escondido e pensa que não vai acontecer nada. Comete pecado escondido e pensa que vai fazer nada. Blasfema a Deus escondido e não vai acontecer nada. Começa a criar ídolos, fantasias na mente e pensa que não vai acontecer nada. Irmãos, a conta chega. E quando ela chega, é melhor você estar longe de quem está sofrendo o juízo de Deus. A pior coisa que tem é sofrer o juízo de Deus. Ai daquele. É muito doloroso, irmãos. E o problema é que a gente vai concedendo o pecado. A gente vai flertando com a tentação. A gente vai flertando com aquilo que a gente sabe que não tem. Então o cara que ganha, vamos supor assim, a renda familiar da casa, 6 mil no mês. Porque o cara começa a olhar um carro que ele não tem condição de pagar, um imóvel que não tem condição de pagar, uma roupa que não tem condição de pagar. Isso é idolatria, irmãos. Não que você não possa desejar ascender profissionalmente, prosperar. Glória a Deus, se esforce, estude. Meu pai veio do nada, passou em todos os concursos, quebrou a casa, se matou de estudar e prosperou. Mas o ponto é, o problema não é querer prosperar para dar o melhor para sua família. É quando você começa a desejar coisas que você sabe que não é o tempo de Deus para você. A gente sabe disso, gente. Então assim, eu sou solteiro. Como é que eu vou ficar desejando, sonhando já com filho, tudo, se nem casar eu casei? Isso não vai me fazer bem. Como é que eu vou ficar assistindo filme romântico se eu ainda não sou casado? Isso não vai me fazer bem. O cara que é casado, como é que ele vai ficar desejando tais coisas se não tem como? Irmãos, a gente precisa se lembrar
que existem muitos ídolos que a gente não percebe, que também vai fazer a mão de Deus pesar contra mim e a sua vida. Com Deus não se brinca. Muitos pensam que não se pode perder a salvação, perder a bênção de Deus, que pode pecar à vontade, ferir a Deus à vontade, mas é muito claro que aqueles que permanecem na prática do pecado, de alguma maneira, verão a destruição de Deus na sua vida. O ponto central não é quando pecamos uma vez, quando sem querer batemos o dedo na quina e escapa alguma palavra ruim, quando estamos num dia irado e sem querer explodimos. Não, o problema é quando permanecemos na prática do pecado, na prática da tentação, na prática do flerte. Mas quando permanecemos desagradando a Deus, quando permanecemos com o nosso coração orgulhoso, talvez você esteja ouvindo aqui isso essa manhã e falando, não, mas eu sou uma boa pessoa, eu venho na igreja, eu faço isso, eu cumpro tal e tal ponto da lei. Irmãos, a Bíblia fala que aquele que cumpre toda a lei, mas tropeça em um só ponto, está transgredindo toda a lei. Não é sobre o que a gente faz de bom, mas é aquilo que a gente ainda não está fazendo de bom. Não é o evangelho que se adequa à nossa vida, mas é a nossa vida que se adequa ao evangelho. Então tem algumas coisas que a gente fala, isso eu pego da Bíblia, isso aqui eu não pego. Isso aqui eu mudo, mas isso aqui eu não mudo. Quem aqui já viu aquela pessoa falar, não, mas esse é o meu jeito. Eu sou assim. Essa é a minha personalidade. Irmãos, isso é algo do inferno. Não existe o nosso jeito, existe o jeito da Bíblia. Existe o jeito de Cristo, que é tomar a sua cruz, negar dia após dia a si mesmo e seguir a Cristo. Demoníaco isso. A gente usa características pessoais para justificar erros espirituais. Eu só busco Deus no final do dia, porque eu sou alguém noturno. Irmãos, eu também sou. Mas no final do dia você já está exausto. Você não vê a hora de dormir. Você passou o dia todo sem sequer estar com a palavra de Deus na sua mente. E quantos não falam que eu sou assim, é meu relógio biológico? Não é verdade. O que importa não é o tempo, é a qualidade. Então se orar 5 minutos por dia tá bom. Beleza, você ora 5 minutos, mas quantos minutos por dia você passa na rede social? Quantos minutos por dia você passa com outras coisas? E a gente começa a colocar a culpa na personalidade, quando no fundo a culpa é nossa e é pecado. Jesus amado, é pecado, irmãos. Parece que hoje já não se fala mais sobre isso. Pecado, inferno, Satanás, destruição. Onde abundou o pecado, sim, superabundou a graça. Mas para a gente abandonar o pecado, a gente precisa se arrepender. A gente precisa abandonar os ídolos. Quando permanecemos olhando mais para as coisas terrenas do que para Deus, quando permanecendo, usando as mais variadas desculpas para justificar a nossa negligência para com Deus, então já estamos cedendo aos ídolos. E esse é o nosso problema. Irmãos, sabe por que muitas vezes a gente passa pelo que passa? Por causa dos ídolos em nossos corações. Muitas vezes, eu vou falar isso com muito temor, tá? Porque foi o que aconteceu na minha casa. Eu vi eu passar por enfermidade para que eu não fosse um ídolo para meus pais. Muitas vezes Deus começa a tocar até nos filhos dos casais, para que os casais aprendam a depender mais de Deus do que a criação do filho. A gente tem tantos ídolos. E o problema é que a gente pensa que pode vir à igreja, cultuar a Deus, buscar a Deus de segunda a segunda e não precisar mudar, não precisar tirar do nosso coração. No fundo, Ricardo, a gente sabe que a gente é orgulhoso, não é verdade? Que a gente é mau. Mas a gente não quer admitir. O problema é que quem é bom em desculpa é ruim de arrependimento. A gente precisa mudar, gente. É necessário, e como é necessário, que sejamos moídos por Deus, passados pela prensa, purificados pelo fogo, até que a única coisa que sobre nós seja Cristo, e somente Cristo, e somente Ele. A W. Tozer fala, se o barro não se entregar totalmente, o oleiro nada pode fazer. Se o barro não se entregar totalmente, que somos nós, o oleiro que é Deus, nada poderá fazer. Feche seus olhos por um instante. Leonardo de Reveril, ele diz, como você pode derrubar as fortalezas de Satanás, se você não tem nem força para desligar a TV? Irmãos, se a gente como igreja não conseguir reconhecer o nosso pecado, e abrirmos espaço em nossos corações para Deus, o que estamos fazendo aqui essa manhã?
Oh, Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Nos perdoe pelos ídolos, Pai. Quantas vezes, Senhor, nos preocupamos mais com a estrutura do que com a Tua presença. Quantas vezes nos preocupamos mais com o que as outras pessoas vão pensar do que como está o interior do nosso coração. Então a gente pode estar destruída, arrasada, a nossa casa um caos, mas se as pessoas pensarem que está tudo bem, então não tem problema. Nos perdoa, Pai. Que a gente possa se lembrar que se o barro que somos nós não se entregar totalmente, o Senhor que é o oleiro nada poderá fazer em nós. Sabe o que nós precisamos como igreja? Você pode abrir seus olhos. Para desfazer os ídolos. Para nos voltarmos para Deus de todo o nosso coração. Voltarmos com pressa, com urgência. A sermos apaixonados pela Bíblia, pelas Escrituras. A urgentemente sermos apaixonados pelo lugar secreto, do relacionamento com Deus. Tozer novamente fala. Eu me recordo de um homem de Deus a quem foi perguntado: o que é mais importante, ler a palavra de Deus ou orar? Ele respondeu: o que é mais importante para um pássaro, a asa da direita ou a asa da esquerda? E também disse: nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia. Não existem atalhos para a santidade. Irmãos, eu acho que eu posso falar com tranquilidade, a minha geração é que menos gosta de ler. A gente já cresce quase com o celular na mão. Mas mesmo assim, preciso conseguir sentar, tirar o celular de lado e abrir a Bíblia. Não existe justificativo para não ler a Bíblia. Não existe, eu escuto podcast, eu escuto pregação, eu escuto louvor, eu ouço. Não, você tem que ler. Você senta e lê. Tem alguém cego aqui? Mesmo se for ler com braille ali, tem que ler a Bíblia. Sabe, é inadmissível que como cristãos a gente queira, né, o XYZ do Evangelho, se não quer o ABC primeiro, quer ler a Bíblia. É inadmissível um cristão que não lê pelo menos 4 capítulos da Bíblia por dia. Por que 4? Porque se tu lê 4 por dia, em um ano você lê a Bíblia toda. É o mínimo que a gente pode fazer, é ler pelo menos uma vez a Bíblia por ano. É o mínimo, irmãos. É o mínimo. Nunca vi um cristão útil, Tozer fala, que não seja estudante da Bíblia. Não existem atalhos para a santidade. Irmão, ser estudante da Bíblia não é por teólogo XYZ para você escutar. É você ler a Bíblia e falar: Deus, fala comigo. Fala comigo. Me ministra, eu vou estudar, eu vou mais a fundo. Eu vou ler livros cristãos, permita que os livros te discipulem. E para que isso seja priorizado em nosso meio, precisamos voltar a ser verdadeiramente igreja, onde temos a cultura de altar e a cultura de mesa. Altar é o que nós estamos tendo aqui. Altar não é só isso aqui. Altar é tudo isso. Altar é quando entramos em nosso quarto para orar. É quando entregamos a nossa adoração, o nosso coração a Deus. Quando deixamos tudo aos seus pés. Então o altar, ele diz muito sobre o relacionamento vertical com Deus. Entre Deus e o homem. Entre o homem e Deus. Então no tabernáculo de Moisés, nós vemos que antes de adentrarmos o santo lugar e o santo dos santos, era necessário passar pelo altar. É necessário que antes de tudo o homem se volte para Deus, o homem reconstrua o altar, o homem volte a clamar por Deus, volte a acordar de madrugada para falar com Ele em secreto, volte a ser participante do culto a Deus, volte a ouvir a voz dEle. Após isso, após levantar o altar, vem a mesa. Então o altar diz respeito ao vertical, já a mesa diz respeito à horizontal. E quando falamos de mesa, não estamos falando daquela resenha, de simplesmente jogar a conversa fora, não. Quando falamos de mesa,
Inclusive, eu dedico um capítulo inteiro do meu livro sobre isso, sobre a mesa do Senhor. Estamos falando do lugar onde a presença do Espírito é derramada, onde somos curados, onde somos lapidados, onde derramamos as lágrimas e nos permitimos ser moldados pelo Espírito Santo. É quando nos sentamos à mesa com Deus e com os nossos irmãos em Cristo, nossos amigos, nossos pais, nossos discipuladores, que é o selo do Espírito em nosso coração, que é a consumação do que é ser igreja. Precisamos urgentemente tirar 2 culturas do nosso meio. Repita comigo, 2 culturas. Primeira cultura, do clero, que somente quem está aqui, no púlpito, que somente quem tem um cargo, um título, está levantando um altar a Deus. Que é o clero aqui e a glória lá. Que é o clero aqui e o povo lá. Precisamos cancelar essa cultura. Todos precisam levantar um altar a Deus. Não, isso aqui não é um altar. Tudo isso aqui é um altar. Essas cadeiras aqui também são um altar. Quem está servindo no Data Show também é um altar. Todos nós estamos levantando um altar a Deus. Todos nós, eu e você, somos um altar. Precisamos acabar com os mediadores entre nós e Deus. E a segunda cultura que precisamos extinguir do nosso meio é a cultura do gabinete. Por muito tempo, quem está mais tempo na igreja vai se lembrar, tínhamos a cultura do gabinete. Você teria um gabinete pastoral para lá ser corrigido e tratado. Mas sabe qual é o problema da cultura do gabinete? E somente da cultura do gabinete? Não gera vida com vida, não gera família, não produz o plano completo de Deus. Deus não deseja que nos relacionemos somente quando existe algo a se resolver. Deus não deseja que nos sentemos à mesa somente quando precisamos de um gabinete. Ao contrário, Ele deseja que nos sentemos à mesa para partir o pão, para nos lembrarmos de Jesus, para lá sermos lapidados pelo Espírito Santo, para nos alegrarmos com os que se alegram, para chorarmos com os que choram. Repitam comigo, a igreja, mais alto, a igreja, eu e meus irmãos, precisamos ter uma cultura de altar e mesa. Glória a Deus. Os altares que levantamos precisam se estender até chegar em nossas mesas. Então o altar que eu levanto no meu quarto se estende até a mesa da minha família no almoço. O altar que eu levanto no meu lugar secreto se estende até o meu relacionamento com os irmãos. Por isso, meu irmão, frequente uma família Cristo. Não é porque você está levantando aqui um altar no domingo que você pode negligenciar a mesa de terça-feira. Eu vou repetir mais uma vez para que você preste atenção. Não é porque você levanta o altar no culto de domingo que você pode negligenciar a mesa de terça. A mesa de terça é tão importante quanto o altar de domingo. Fazer parte de uma família Cristo, de ser discipulado, de estar sendo acompanhado é tão importante do que vir aqui no culto, sentar na cadeira e levantar a mão e adorar a Deus. Irmãos, precisamos ser discipulados, precisamos ter uma cultura que sozinho não chegaremos a lugar algum. Nós somos ovelhas de um rebanho, não lobos de uma matilha. Nós precisamos andar em unidade. Seja de uma vez por todas, eu imploro com todo o meu coração, discipulado, se submeta a Jesus. Como está difícil que as pessoas possam entender isso, que queiram ser discipuladas, que queiram se sentar à mesa, não somente para falar, ai como eu sou vítima, ai falar, a minha história, ai, não, mas sentar para ouvir. Hoje muitos querem se levantar para falar, poucos querem se sentar para ouvir, para aprender, para ser edificado, para ser confrontado. Meu Deus do céu, hoje todo mundo quer ser professor, mas quem quer voltar a ser aluno e discípulo? Jesus chama os discípulos de talmadins, os alunos. Vocês estão comigo, gente? Precisamos novamente nos sentarmos para ouvir, para ser edificado. Fale comigo mais uma vez. Eu preciso, urgentemente, valorizar o discipulado. Eu preciso ser discipulado. Glória a Deus. Nós precisamos nos sentar à mesa com os nossos irmãos, nossos amigos em Cristo, chorar junto, Maurício, se alegrar junto, falar sobre os planos, sobre o que Deus está fazendo na igreja, sobre o que Deus tem feito em nossas vidas.
Se o nosso louvor a Deus, o nosso culto a Deus se estende ao culto de domingo, algo está de errado, e também é um ídolo. Que possamos retirar os ídolos do nosso meio, que possamos nos voltar para Deus, que também possamos subir ao santo monte do Senhor. A gente consegue retirar os ídolos, como temos a cultura de altar e de mesa. Irmãos, muitos querem a porção dobrada de Eliseu, muitos querem ser o Eliseu que fez 14 milagres, muitos querem ser o Eliseu que tem a porção dobrada, mas poucos querem ser o Eliseu que era servo, poucos querem ser o Eliseu que era conhecido somente por deitar a água na mão de Elias. Muitos querem as mãos de Deus, poucos querem os pés dele. Muitos querem ser notados, poucos querem fazer que Cristo seja notado. A gente precisa mudar a nossa cultura, irmos na contracultura desse mundo. A Bíblia fala para termos a mente de Cristo, fazer metanoia, mudança de mente, nossos corações, o techuvá, como o Pai prega, quando o nosso coração se volta para Deus. Precisamos voltar urgentemente a termos não a nossa cultura, mas a cultura das Escrituras. Amém? Se coloque de pé, gostaria de chamar o louvor. Gente, enquanto o louvor está subindo, posso pregar mais 5 minutos? Vocês estão comigo? Provavelmente vai ser mais uns 10, né? Que quando a gente for aqui assim, que é mais uns 10. Abram suas Bíblias comigo em Isaías 6. E agora vocês vão entender o cerne da mensagem. É aqui eu preciso que vocês prestem atenção. Vão no banheiro depois, façam as coisas depois. Irmão, sabe quando voltamos a ver a glória de Deus? Quando as coisas mudam em nossas vidas. Quando nós abandonamos os ídolos. Em Isaías 6, do versículo 1 ao 8. Palavra de Deus, vamos abrir rapidamente. Perfeito, já quem tem Bíblia, só acompanha comigo no telão. O profeta Isaías foi conhecido como profeta messiânico, o profeta do Antigo Testamento que mais falou da vinda de Cristo. No versículo 1 do capítulo 6, a palavra de Deus fala o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém. Talvez uma das passagens mais conhecidas e mais lindas da Bíblia é essa de Isaías 6. Mas um dia eu ouvi o pastor Luciano Subirá falando isso, ele falou com muita sabedoria. Quando que isso aconteceu na vida de Isaías? Quando o rei Uzias morreu. Se a gente vai lá para 1ª ou 2ª Crônicas 26, sobre a história do rei Uzias, fala que ele começou muito bem a vida dele, adorando, sendo reto e fiel ao Senhor. Mas já no final da vida o coração dele se exaltou, o coração dele deixou o ego, o orgulho entrar, e então ele caiu. E aí o Luciano Subirá fala: olha, no ano da morte do rei Uzias, ou seja, no ano da morte do ego, quando o orgulho morreu, quando a exaltação morreu, então viu o Senhor aceitado sobre um alto e sublime trono. Quando o meu e o seu orgulho morrem, caem por terra, aí sim nós podemos ver a face de Deus. Vocês estão comigo? Quando o nosso orgulho morre, porque, irmãos, eu acho que dos maiores dos pecados, não vou dizer que o maior, mas um dos principais, é o orgulho. Quando o nosso ídolo morre, quando aquilo que é idolatria em nossas vidas morre, somos visitados por Deus, somos visitados pela glória de Deus,
vemos a face do nosso Deus. O profeta Isaías nunca mais foi o mesmo. Ele era um Isaías até o capítulo 6, mas aí meu irmão, minha irmã, depois que ele viu a glória de Deus, depois que ele viu a face de Deus, ele nunca mais foi o mesmo. Ninguém que vê a Deus, ninguém que tem um encontro com a glória de Deus, permanece o mesmo. Se hoje eu e você abandonarmos os ídolos, abandonarmos o nosso orgulho e dizer: Deus, eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um homem, uma mulher de olhos impuros, de mente impura, de ouvidos impuros, eu e você veremos a glória de Deus na nossa casa, na nossa vida, em todas as áreas, porque tudo o que nós precisamos como igreja, como filhos de Deus, é da glória do nosso Pai. Meus irmãos, a glória de Deus irá transformar a minha e a sua vida, e a única coisa que precisamos fazer é abandonarmos os ídolos, é abandonarmos os falsos deuses, é nos voltarmos para Deus, e então, e somente então, viveremos os melhores dias das nossas vidas na presença de Deus. Então eu gostaria de te convidar a, nesse momento de adoração, você entregar os seus ídolos ao altar. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser permanecer de pé, se você quiser ficar sentado, esse é o momento entre você e Deus. Mas eu gostaria que aqueles que verdadeiramente desejam abandonar os ídolos, assim como eu, você chegue até aqui ao altar. Ninguém vai orar por você hoje, mas nós precisamos nos achegar ao altar e entender que nós, como igreja, precisamos ser o primeiro a reconhecer os nossos pecados, porque quando Deus trata a igreja trata o mundo. Se a igreja não discipula o mundo que vai acabar nos discipulando. Então, se agora nós conseguimos reconhecer os nossos ídolos, eu não tenho dúvida que veremos a face de Deus resplandecendo mais uma vez sobre nós, veremos a glória dele sendo derramada em nosso meio mais uma vez. Em nome de Jesus, vamos adorar a Deus. Não entendo.